E hoje vamos falar de tecnologia nesse querido podcast. Então fica com a gente até o final que nossa convidada é expert no assunto, além de veterinária. Então vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Apresentado por mim, Pedro Maia, que sou o rosto e o host desse podcast, né? Agro2, com muito prazer, engenheiro agrônomo. Então, estamos aqui para falar de agronegócio, para falar sobre parte comercial, parte técnica, sobre a vida como um todo, né? E, como sempre, a gente traz aqui vários convidados com várias expertises para a gente poder abordar todos os assuntos o máximo possível. E nossa convidada de hoje, ela é veterinária, ela é mãe da Helena e do Gabriel, e trabalha com uma startup de tecnologia aí, da parte de gestão e planejamento de pecuária de corte, né, de gado de corte. Seja muito bem-vinda, Tamara Amu. Obrigada, Pedro. Sim, hoje, né, eu já trabalho numa empresa que é de gestão de pecuária, mas eu não comecei aí, né? Eu trabalho hoje como gerente de contas, trazendo parceiros, trazendo pessoas mesmo que estão no campo, Entendi. Que estão trabalhando diretamente com o pecuarista, com a pecuária, técnico, zootecnista, agrônomo. Por quê? Eu trabalhei no campo. Então, eu percebi que só a área do comercial, de vender o produto, não fazia o meu perfil, mas sim fazia o meu perfil tentar ajudar o meu colega a otimizar o tempo dele. Entendi. Porque enquanto ele está gastando um dia inteiro para fazer um manejo em 500 cabeças, ele pode estar gastando meio dia para fazer esse mesmo manejo. Perfeito. Se ele faz isso, ele consegue atender uma quantidade maior de clientes. Logo, ele vai ter uma rentabilidade maior no final do mês. Legal, fico vendo assim, tanta gente nova hoje na agricultura e na pecuária, né? Uhum. E acho que é um movimento cada vez maior também, acho que eu vejo a participação das mulheres, né? Sim. No agronegócio de maneira geral. Até antes que era um ambiente bem mais masculino, né? Digamos Isso. assim. Mas você também vem de uma família de produtores rurais, né? Você estava me contando, na cidade aqui perto. Como é que começou aí essa ligação sua com o campo? Eu sou a única mulher de 3 filhos e a princesa. Então, os meus pais... Você é a caçula ou não? Não, eu sou do meio. Os meus pais, eles nunca imaginaram que eu fosse escolher qualquer profissão de agrárias. Eles não são do campo. Entendi. Mas foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, eu escolhi fazer veterinária para trabalhar com cavalo. Eu fiz o meu curso especificamente para trabalhar com equino. Eu me especializei na área de reprodução de equino. Quando eu já estava há 7 anos formada, meu marido falou assim para mim: o que você acha da gente investir, vender seu carro e investir esse dinheiro do seu carro no gado? Porque eu tinha acabado de ter neném, então Ia ter que ficar ali parado um tempo. Exato. No resguardo ali, né? Eu falei, não, eu topo. Pra que 2 carros se a gente agora vai ficar mais parado? Quando for precisar, Tem a o gente seu faz aí? Juntos. Então, aí eu anunciei meu carro, vendi na outra semana. Na semana seguinte, fui lá e comprei 15 cabeças de fêmea. Legal. Novilha. É recém-desmamada. Recém-desmamada ali. Isso. E a gente tem a propriedade, é do meu sogro e do meu marido. Propriedade em Hidrolândia. E é uma propriedade pequena. Então, teria que girar rápido, né? Mas o objetivo era pegar este dinheiro investido e fazer virar curso profissionalizante para mim, aparelho de ultrassom, uma coisa que eu ia precisar para trabalhar. E Seria o que tipo mais... uma base para você poder desempenhar várias atividades. Exatamente. Só que eu comecei a perceber que a pecuária é uma das melhores... uma das melhores poupanças que você pode fazer. Porque quanto mais tempo ele ficar lá, você tendo pasto, você tendo mão de obra para cuidar, ele só vai multiplicando. Então, aí passou 1 ano, eu falei, eu acho que eu não vou vender. Passou 2, eu falei, eu acho que eu ainda não vou vender. Então, eu comecei a perceber que tinham outras áreas que eu poderia atuar e dar muito certo, além só dos cavalos que eu tinha idealizado no começo. Eles continuam sendo uma paixão, mas para você ter um hobby, para você ter uma paixão, você precisa ter um jeito de bancar.
Perfeito. Não é? E cavalo não é barato, né? Não é barato. Mas assim, eu acho feio uma expressão que o brasileiro usa muito, falar assim, dá dinheiro. Porque quem dá dinheiro é pai e mãe, né? E olha lá, né? Não é que você faz dinheiro, né? É fácil fazer dinheiro com um equino, é difícil. Eu falo pra você porque assim, eu entendo zero também da parte de equino, né? Eu, de vez em quando eu vejo uns leilões aí na televisão aí, aquela cobertura de 3 mil reais, de 5 mil reais. Enfim, eu não sei, não entendo, né? Agora, assim, da parte de gado, de elite, até entendo um pouco. Mas como é que funciona a dinâmica para ganhar dinheiro na parte de equino? Equino, na verdade, é uma paixão. A gente... É um hobby. Tem gente que consegue ganhar dinheiro, mas essa pessoa que consegue ganhar dinheiro lá atrás, ela gastou muito para importar um garanhão, para trazer as melhores linhagens de fora, mesmo que fossem embriões ou sêmen, né, congelado. Então, essa pessoa que hoje ganha dinheiro com o equino, eu falo dos proprietários, ela gastou muito para ela conseguir ganhar esse dinheiro hoje. Entendi. Cavalo é um hobby muito caro e é caro até para você trabalhar com ele, porque se você é um profissional veterinário que vai fazer um atendimento a campo, você precisa de muita coisa, muito equipamento e quantidades muito grandes de medicamentos. É mesmo. Então você não é a mesma coisa que, sei lá, é fazer 1 litro de soro num cachorro, você precisa de 15 litros. Então é um custo muito alto. A tralha é maior um pouquinho, né? Sim. Então, para você ganhar dinheiro com cavalo, seja você veterinário, proprietário, você precisa investir muito. Entendi. Né? Então é realmente uma paixão. É tanto uma paixão para quem... Tem que ser dono do Aras, né? Que Sim. você aluga as baias para todo mundo. Mesmo assim, ainda passa raiva. Mesmo Pode assim, perguntar. Pode perguntar que passa raiva. Entendi. Mas e aí, qual que foi o desfecho das novilhas que você comprou das Elas ainda estão lá. Elas ainda estão lá. Mas elas estão reproduzindo? Sim, hoje elas já dobraram, né? A gente colocou o touro e... Agora, depois de resolver que eu queria, então, trabalhar também com reprodução de bovino, daí eu me especializei, comecei a fazer cursos, fiz o curso de FIV. Então, hoje, a gente, se quiser fazer FIV lá em casa ou fora, a gente já consegue também levar essa tecnologia, sabe? Então, aí foi aquele start que eu decidi que a minha vida podia também... girar em torno da bovinocultura, que não precisava só ser equino. Né? Legal, hein? Foi legal. Isso é corajoso também, né? Foi lá, vendeu... Não sei se era a única coisa que você tinha de valor. Era a única coisa. O carro, né? E foi lá e investiu e empreendeu. Eu sempre falo muito isso aqui pro pessoal que me acompanha, tanto na minha rede quanto no Agro 2. É que o jeito mais fácil de você ter sucesso com qualquer empreendimento é não ter plano B. Né? Então, assim, você parou para fazer... Foca 100% sua energia naquilo que você tem que fazer, porque quando você foca, expande. Né? Aí, quando você divide a sua energia em várias atividades, aí você fica igual um pato, né? Você não anda, não nada, não faz nada direito. Sim, já escutei essa. Já escutou, né? Aí, beleza. Aí você tava lá em Hidrolândia, lá, já tá aí com o seu rebanho aí de 30 e poucas cabeças. 30 e poucas cabeças, e aumentando e subindo, né? E aí, depois você... está trabalhando agora numa startup de gestão de tecnologia de gado. Sim. Né? Como é que foi essa... Como é que você foi parar na JetBob? Pois então, em janeiro, os meus 2 filhos tinham que voltar para a escola, né? Eles tinham que voltar à rotina normal. No tempo de pandemia, nesse prazo todo aí de quarentena, nós ficamos morando lá na fazenda. Porque não precisava. Tudo que a gente precisava, a gente tinha lá. Vou só fazer um parênteses aqui no que você ia falar. Sim. Porque a gente é assistido nacionalmente e até na Via Láctea, né? Ah, tá. A Hidrolândia, gente, é uma cidade próxima aqui a Goiânia. Acho que dá 30 quilômetros, né? 40 quilômetros. É bem pertinho, tá? Então é a cidade aqui do lado. Pode continuar. Sim. Você tinha tudo lá na fazenda? Tinha tudo lá e... não sei também como é que que o pessoal costuma fazer, mas lá, se eu precisasse de uma ajuda da minha vizinha que mora sei lá, a 1 quilômetro, ela ia lá e me ajudava. Então, a gente tinha isso, uma coisa que eu, pelo menos, não tenho na minha casa aqui. Né? Então, foi legal. Daí, a gente resolveu que os meninos precisavam voltar para a escola e nós voltamos para casa. E eu falei, gente, agora eu não posso ficar rodando igual eu fazia, porque eu trabalhava, só tinha hora para sair, não tinha hora para voltar. E com 2 crianças, não tem como eu fazer isso. Ainda mais criança pequena, né? Então, falei, então agora eu vou ter que arrumar algum trabalho
que seja remoto. Entendi. E comecei a pesquisar. Então, eu comecei a pesquisar e surgiu a oportunidade da JetBov. Eu vi o anúncio e me inscrevi para uma vaga de pré-venda. Despretensiosamente. Sim, eu não imaginei. Na verdade, eu nem conhecia o que era startup. Porque pensa, eu tinha formado, fui direto pro campo. No campo, você não vê falar de startup, você não vê ninguém falar termo em inglês. Não. Red of Success. Customer Success. Você não vê o povo chamar o cliente de lead. Não tem nada disso. Agora, sabe um trem que eu nunca entendi nessas startups? É que elas rodam sem lucro. A maioria, Sim. assim, né? É tipo, vai ter a rodada de investimento Sim. que vai valorizar. Mas só que a gente vê igual, por exemplo, a Uber, Nubank, essas big startups, que hoje já não são mais startup, né? Sim. Elas rodam no prejuízo, né? E estão sempre em busca de um longo prazo que nunca chega, né? Muitas vezes. Né? É interessante essa dinâmica de startup, né? Até tem um livro muito interessante, chama Receita Previsível, que ele desenvolveu toda a metodologia da escalada de vendas, né? Porque a startup hoje ela é feita para trabalhar uma venda escalável. Não é isso? Hoje a JetBov, por exemplo, ela atende quantos clientes? Hoje a JetBov já tem mais de 3 mil clientes. 3 mil clientes. Aí você pensa, né? 3 mil fazendas. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. Pecuária eu sei que tem de norte a sul. Todos os municípios do Brasil é a única atividade que tem. Então, assim, é um jeito bacana de você ter uma receita previsível, né? Sim. Como diz esse livro. Porque a gente sabe qual é o tamanho do mercado e você sabe qual que é o potencial de cada negócio. Sim. Então, são potenciais bilionários, né? Porque você pega aí 3 mil clientes, sei lá, vezes R$100, não sei se é R$100 a mensalidade, que seja, estamos falando de um potencial de faturamento de 3 mil a mês. Né? Então, e aí você mandou seu currículo na mensagem que você viu, do anúncio que você viu. Sim, mandei no site eu nem me lembro, acho que eu googlei, coloquei alguma coisa lá LinkedIn. e apareceu. Nem foi no LinkedIn. E apareceu, e eles não colocam a logo, né? A não ser que você pague para ver a logo das empresas que estão anunciando. Sim. Aí eu falei, gente, eu vou testar para ver que empresa que é e paguei para ver qual a empresa que era. E aí era o JetBov, fui pesquisar, gostei e me inscrevi na vaga. Eles me responderam uma semana depois. E eu me inscrevi para uma vaga que é a pessoa que... É o SDR, né? Que também é uma sigla em inglês. Mas é a... O que significa SDR? Eu já nem lembro mais. Mas eu sei que é o pré-venda. É a pessoa que faz o primeiro contato. Start Business Development. É um negócio isso, né? E eu me inscrevi para essa vaga. Eu fiquei como SDR, passei, fiz todo o processo seletivo. É um processo longo. Tudo online? Tudo online. Isso foi um dos lados bons da pandemia, né? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mas é porque eu gosto do tete a tete. Eu acho legal isso. Massa. Eu também. E daí eu passei pelo processo seletivo, 5 longas entrevistas e aquela ansiedade para poder chegar lá na última. E depois que eu passei, que eu comecei o treinamento, falei, gente, por que eu vivi minha vida sem isso? Nossa, o que eu tava fazendo? Não, o que eu tava fazendo? Rodando aí, entrando dentro de carro, colocando minha vida em risco? Não, pra que eu vou ficar aqui? Então... E as propriedades estão mais conectadas, né? Sim. Hoje, assim, a gente brinca que antigamente você tinha que ter uma parabólica e uma geladeira na fazenda, né? Hoje já sei, pode até não ter a parabólica e a geladeira, mas se tiver Wi-Fi tá tudo certo. Tá tudo certo. O que eu achei mais interessante nesse primeiro momento na JetBov, e era engraçado porque a gente depois, depois do meu dia todo, eu sentava à noite com meu marido e ia mostrar para ele as coisas que eu tinha anotado sobre as pessoas que eu conversei, porque o principal objetivo de entrar numa empresa assim e estar em contato com pessoas pecuaristas do Brasil todo, até fora, era entender a realidade de cada um e trazer isso para mim. Entender como que cada um fazia e trazer isso lá para minha casa. Perfeito. Para poder trabalhar isso lá em casa. Né? E foi o que aconteceu. Do mesmo jeito que na primeira semana eu conversei com eu lembro muito dele, um rapaz do Rio Grande do Sul, eu conversei também com um argentino.
que ele tinha acabado de vender a fazenda e ele estava investindo novamente, procurando novamente. E ele me falou assim, ele me contou a vida dele toda e eu achei assim, cara, que massa. Ele vendeu porque ele não estava satisfeito ali onde ele estava, mas não quer dizer que ele desistiu. Ele está procurando um outro lugar para ele. E começando novamente, mas ele ainda insiste na pecuária. Então, isso foi um dos pontos que eu achei muito legal. E a Argentina está passando um pedaço agora, né? Então, e foi essa possibilidade de conseguir entender o mercado, não só aqui no meu mundinho, aqui onde eu vivo, aqui em Hidrolândia, onde é 8 quilômetros da minha casa, eu tô lá dentro. Não, foi entender como um todo. Uhum. E isso é uma coisa que ainda acontece, mesmo depois que eu saí desse cargo, né, de pré-venda e fui para gerente de contas. Só que agora é enxergando de um outro ponto de visão, né, um outro ponto de vista, que é do meu colega, que está lá tentando fazer isso também. Ou seja, tá lá batendo a porteira. Uhum. É que tá lá sujando a botina, né? E hoje a prospecção de clientes novos do JetBov, ela funciona de forma ativa, onde eu tenho alguém que está vendendo, ligando, correndo atrás, ou ela funciona já, como já tem muitos clientes, os clientes novos já vêm de forma passiva? Não, a gente tem 3 formas. A gente tem hoje o marketing, que é o que você vê de anúncio, rede social, site. A gente tem hoje os clientes indicadores, que é o pessoal que eu trabalho também, nessa parte de indicações, de vindas de clientes ou de parceiros. E a gente tem os parceiros indicadores. Essas 3 formas é possível o JetBov receber leads, né? Receber possíveis clientes. Entendi. Então, leads. Então, mas eu te falo... Leads são potenciais clientes. Potenciais clientes. É aquela pessoa que está interessada... Entrou em contato. Está interessada em conhecer e a gente quer levar a informação para ela. Acabou, vendeu a alma. Enquanto ela não fechar, você não para de ligar. Não paro, nem que seja pelo laço. Entendi. Não, que bacana. E aí, como é que funciona, por exemplo, eu tenho lá minha propriedade de pecuária de corte. E aí eu fui lá, olhei uns vídeos no YouTube lá, ouvi algum conteúdo, ou assisti a entrevista nossa aqui, já aprendi bacana. E aí eu quero implantar esse sistema na minha fazenda. Qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer? A primeira coisa é ir lá no jetbov.com e se cadastrar. Ou para você receber um orçamento, ou para você conversar com algum dos especialistas. Qualquer link ali no site em que você se cadastrar, você vai ser redirecionado para uma pessoa que vai fazer o diagnóstico da sua fazenda. Entendi. O que é o diagnóstico? É entender qual que é a sua realidade. Eu vou citar um exemplo para você até sobre empoderamento feminino que a gente falou aqui agora mesmo. A pandemia veio, a gente perdeu muita gente, muitas pessoas perderam muita gente. E o que aconteceu é que a gente está num cenário onde muita gente herdou terra, herdou bicho e não sabe lidar com isso. Caiu no colo ali, Sim. né? De uma hora para outra. Uhum. Eu peguei muitos desses casos. O movimento de sucessão também, né? Sim, do cara que era banqueiro, bancário, não sei. Banqueiro é o dono. Bancário então era bancário. E ele... o pai dele trabalhou a vida inteira na fazenda para sustentar ele para estudar. O pai dele faleceu em decorrência do Covid e ele olhou para aquilo ali e falou, o que eu faço agora? E a plataforma, ela pode ajudar muito no inventário do que tem na fazenda. Perfeito, porque tá tudo dentro do computador, né? Sim, e em nuvem. Então, nossa, eu não tenho informação nenhuma, mas você vai ter. Basta você trazer todo o gado que você tem e fazer um apanhado básico ali de informações. Um cadastro. Sim. E aí, a partir desse momento, você vai saber tudo que você tem na fazenda. Eu perguntei para ele, porque isso é uma coisa que a gente faz, entender o que é que a pessoa trabalha, se é cria, recria ou engorda. Ele não sabia me responder. Então, a gente consegue ajudar até nesse ponto. O que é cria? O Sim. que é recria? Ele me falou desse jeito. Ele falou, me conta um pouquinho do que é cada uma, que aí eu vou te falar. Então, e a gente consegue ajudar as pessoas, literalmente empoderar o pecuarista. Acontece muito de mulheres tomarem também a gestão da fazenda. Primeiro, na parte de relatório, ficar ali só no escritório.
E aí, quando o Jetbov vem, elas se interessam muito mais para ir pro curral. Por quê? Não vai ter gritaria. O peão não vai ficar lá cantando número de Usa bicho. aquele chipzinho eletrônico, né? Sim, usa o bottom, o bastão e Vou falar pra você, eu acho que tablet. esse chip eletrônico foi uma das invenções do século da pecuária. Viu? Sim. Porque acho que mudou, né? Totalmente. Porque antes tinha que trem de ficar escrevendo no brinco, ou então tinha aquele trem de ficar marcando o animal a fogo. Já o bottom não, né? Um brinquinho que você põe lá na orelha do animal. Área de superfície pequena, então não engarrancha na cerca. Se o bicho um bater a cabeça com o outro, ficar brigando lá, não arranca fácil. Sim. Ele é resistente. E é o... Mas assim, a informação não fica dentro do chip da orelha, né? Assim, Não. Ali é uma tecnologia via rádio, né? Então é importante entender que não é possível rastrear o gado como GPS. que muita gente confunde, Exato. né? Acha que não, meu gado é chipado. É isso que é importante a gente pontuar. Aquele bottom, ele vai ter informações, mas ele precisa de um leitor. Entendi. Então, ele não vai mandar... Ele tá lá na orelha, ele não vai mandar a informação de ele onde é um número, tá. Né? Exato. Ele é uma identificação que manda um sinal via rádio e aquele leitor consegue entender e ler aquele sinal. O leitor é um bastão eletrônico, né? Tem de várias marcas, tem de vários tamanhos, peso, enfim. Antes, os bastões eram ligados no computador. Mas imagina só, dentro do curral, um bastão ligado no computador e você passando, o vaqueiro passa daqui pra lá, aquele negócio, se enrola no fio, não dá certo. Virava jogo tal de derrubar computador e derrubar bastão. Hoje não precisa mais. Colocou o animal ali na seringa, no brete, passou o leitor, automaticamente sai a informação toda no celular. Quem que é, filho de quem que você comprou, o que ele ganhou de peso, em que lote que ele tá. Então, você já sabe. Isso numa fração de segundo. Em 4 segundos. Em 4 segundos. Em 4 segundos, você faz todo o manejo. Então, deixa eu ver se eu entendi. O brinco, na verdade, ele é um número do animal que ele passa, vou supor, comparando com a gente, um CPF. Isso. Então, você tem lá seu CPF lá de 11 dígitos, e aí o animal também tem lá esse CPF, lógico, né? É o número do boi. Então, aí esse número, dentro do banco de dados do meu computador, eu vou vincular aquelas informações a esse número. Isso. E aí, tudo que acontecer com esse animal, então no final eu sei se ele me deu lucro ou prejuízo. Exatamente. Que é o que interessa, né? É o que interessa. Existe, a gente falando, né, sobre não ser o GPS, existe esta tecnologia de RFID que usa uma bateria. Mas ela é muito mais cara e é uma coisa que você vai ter que trazer o gado muito mais no curral para você ficar trocando essa bateria. Ah, não. Então, é uma coisa que não compensa. No Brasil, a gente não tem uma internet que seja boa o suficiente para colocar um bottom lá que vai mandar por Wi-Fi, que vai mandar por uma internet. Então, aqui, a gente não consegue ter essa tecnologia desse jeito. Mas vai chegar. Ainda vai. Tenho fé que vai chegar. Mas acontece muito do pessoal pedir, perguntar por isso. Hoje, a gente ainda não tem. E não é só a Jetbov. É o Brasil. No Brasil, né? A É gente um problema ainda de não infra, consegue, fazer isso. E o que acontece? Esse bottom, ele tem todas as informações, a identificação, mas você vendeu aquela vaca, por exemplo. Você resolveu que você ia descartar. É uma vaca que já não está te dando mais tantos bezerros. Você viu isso ali, porque você cobriu 3 vezes, ela te mostrou que não está emprenhando mais, você descartou. Aquele bottom pode ser reutilizado em um outro animal. Contanto que você vá no sistema e dê baixa nele. Deu baixa no animal, aquele bottom pode ser reutilizado em outro. Por isso, acaba que o custo é diluído. Demais. Então, se ele custou R$2, se eu usar 2 vezes, ele já custa 1. Então não faz sentido mais você pegar e colocar um brinco de identificação e ficar só com ele, sabe? Você coloca... Porque aquele lá você vai ter que jogar fora. O bottom não. O bottom você coloca ele lá, você tem todas as informações. E se eu não me engano, Tamara, você me corrige se eu estiver errado. Eu já vi que o próprio frigorífico, depois que você manda uma carreta pro abate, ele devolve para você esses brincos. Ele já, se você falar, né? Eu tiro os brincos lá e me devolve. Se você pedir, né? Mas tem, Pedro,
da mesma empresa que você comprar os bottoms, eles têm eu não sei como é que chama ele, mas ele tira o bottom. Então, assim, tipo... se você vai... Que pesa pra vender, né? Exato. Você vai você vai separar o seu lote ali, resolveu que aquele animal vai pro descarte, ele é um ganchinho, ele engancha ali no bottom e você tira, sem estragar o produto. Perfeito. Então, você consegue reutilizar. Eles mesmos já têm esse produtinho lá para vender para você. Pois é, né? E a gente vê que a agricultura ela vai cada vez mais tomando espaço da pecuária em termos de rentabilidade, que a gente tá vendo o boom que tá a soja, né? Por exemplo, soja aí 150, 180, 200 reais a saco, e o preço que tá a terra também, né? E se o pecuarista não se moderniza num sistema desse de gestão, porque você vê, né? Em termos computacionais, pelo que você me explicou, não é nada assim do outro mundo. É uma coisa que estava no subconsciente coletivo das planilhas de Excel de todo mundo que está fazendo gestão na fazenda, né? Você ainda pega muita gente na caderneta ainda, no Excel? Nossa, ou não? eu pego demais. Sério? Tem. Na cadernetinha velha, assim, Sim. do bolso que fica junto com um pentezinho assim? O caderninho de campo. Eu vou te falar, viu? Tem gente grande que tem 4, 5 fazendas. E é só na caderneta. Nossa. E cantando número, aí na hora que... Aí tem uma pessoa no escritório só pra lançar número no Excel. Agora, você pensa, você tem um funcionário só pra lançar número no Excel, sendo que você pode, em 4 segundos, ter todo aquele trabalho feito, pronto. Tem um amigo meu que teve aqui no podcast já, o Rodrigo Albuquerque. Ele tem um podcast também chamado Notícias do Front. Ele fala uma frase que eu nunca esqueci e anotei pra mim na vida. Ele fala assim, ó, planilha de Excel é tão bom que depois de um certo tempo só tem 3 pessoas que entendem a planilha. É você e Deus. Então são 2, né? Você e Deus, né? Porque depois de um tempo, não tem como você pegar uma planilha dessa que você fez, que você faz 1000 engenharia lá de fórmula lá e de conexão e passar para a mão de uma pessoa. Agora o sistema não, ele já tem um padrão. Você já sabe como é que funciona. Então, cai naquela de, se a pessoa, se o colaborador que está lá na frente, cuidando, lançando, deixar a propriedade, né, for buscar outra oportunidade, não, tá aqui, ó, só usar o sistema aqui, faz um treinamento lá com vocês, aprende como que funciona o sistema e consegue dar andamento, né, Tamara? Não é um negócio de outro mundo, né? Sim, o interessante de ter um sistema de gestão é justamente isso. As informações, elas não são perdidas. Então, mesmo que daqui a 3 anos, você precise do que você fez, não só no gado, mas no seu pasto, num piquete, tudo isso está lá dentro do seu sistema de gestão. Então, é igual você falou, se o seu funcionário sai da fazenda, você não deixou de ter. O problema é esse, o pecuarista sair da mão do funcionário. Verdade. Porque ele pode não estar lá dentro do curral, mas ele está com o curral na mão. Perfeito. Literalmente. Perfeito. Né? Então, é ele quem vai determinar o que o vaqueiro dele vai fazer, quais são os manejos para aquele dia, qual é o manejo que ele quer aprovar, que ele gostou de terem feito ou não. Se ele não gostou de um manejo, é só ele ir lá, pegar e falar assim, mas por que você fez isso? Eu quero saber, o meu dinheiro que está sendo investido aqui. E não tem como a pessoa esconder mais, né? A fazenda tem que deixar de ser hobby, tem que deixar de ser uma coisa de lazer. Quem tem uma propriedade hoje, nos dias de hoje, tem que fazer virar um negócio. Só vai virar um negócio, como diz uma amiga minha, tendo CNPJ, né? É trazendo um diferencial. O que é o diferencial hoje? Dados. Trazendo todos os dados na mão. É assim que o cara vai conseguir. A informação é o novo dinheiro, né? Né? Porque como que ele vai escolher o que ele quer lá dentro da fazenda dele ou não? Pois é, né? Você tá certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. E hoje o Jetbov, ele é comercializado de porteira fechada, assim? Ou ele, por exemplo, é um valor fixo? Ou cada cliente é personalizado de acordo com o tamanho, né? Porque pecuária a gente sabe que tem a pessoa que tem 5 cabeças e a que tem 5 milhões, né? Como é que funciona? Não, o Jetbov, ele é personalizado, sim. Tanto por essa questão de quantidade de cabeças, quanto por auxílio, né? Uma pessoa que... Suporte. Exato.
Uma pessoa que às vezes tem 100 cabeças, ela não vai precisar do mesmo tipo de suporte em relação à implantação, em relação a treinamento de funcionários, que uma pessoa que tem 5.000 cabeças, 10.000 cabeças, né? Então, isso vai diferenciar. Também o tipo de relatório gerado, porque uma pessoa que tem uma fazenda grande também, ela vai precisar bastante do financeiro. Então, o que vai ser? Vai ser um plano personalizável e personalizado de acordo com o que você precisa. Né? Se o cara ele precisar de uma implantação presencial, que foi o nosso caso da Agrogen, o pessoal foi para lá e ficou uma semana. Se a pessoa precisar de uma integração, a gente também consegue fazer uma integração. Tipo, se ela já tem um outro software e ela quer migrar para o JetBov, você consegue converter? Se a pessoa trabalha com lavoura e ele quer as mesmas informações de um software só. Ô, louco, então não é só a pecuária, não. Então a gente consegue fazer uma integração. Tudo isso vai depender do perfil do pecuarista, do perfil desse cliente, o que ele espera. Se é uma pessoa que quer notas fiscais, se o perfil dele é de precisar mais de lançamentos fiscais. Então tudo isso a gente consegue fazer. Por isso, o diagnóstico da pessoa que liga, da pessoa que vai apresentar a plataforma. Então, a gente tem esses especialistas justamente para entender a realidade que a pessoa está e que ela precisa e aonde ela precisa chegar. Entendi. Então, o pecuarista caiu lá, ele vai passar num curral. Exato. Tipo, para fazer o diagnóstico total. Para fazer o diagnóstico total, né? Não, aqui, primeiro você fala com o veterinário, depois com o zootecnista, depois com o administrativo, para a gente entender como que o sistema vai adequar a sua propriedade, né? Tamara, por exemplo, do zero, igual a gente estava falando, do zero, até o ponto do cliente falar assim, não, tá tudo rodando redondo aqui dentro do sistema, você tem mais ou menos uma média de tempo que leva? Olha, vai muito do cliente também, porque as videochamadas que a gente faz, as ligações que a gente faz, tem gente que consegue acompanhar certinho e tem gente que acaba não conseguindo unir com o dia a dia, né? Isso acontece. Mas um cliente que consegue estar nas reuniões certinho, que consegue acompanhar e fazer os treinamentos, 3 meses a fazenda dele tá na plataforma. E ele tá apto a mexer. Não quer dizer que depois desses 3 meses, ele ficou lá largado e ninguém vai falar com ele. A gente fala com ele depois... para continuar entendendo como que tá, se está rodando, com 6 meses, com 9. E aí a gente vai fazendo reuniões direto. E se ele quiser, ele pode entrar em contato, não vai falar com o robô, vai falar com a mesma pessoa que ajudou ele na implantação, justamente para não passar raiva. Porque pensa você tá no curral, aí você precisa de uma ajuda, você vai falar com o robô, pro robô você discar 2, para discar... Aí fala 25 vezes, aí vou chamar um atendente. Seu lugar na fila é o 422. Exato, e nunca chega. Se você fechar, você não fala de novo. Aí a carreta tá esperando para embarcar o gado. Exatamente. Aí o sistema travou lá, precisa dar uma resolvida rápida. É isso aí. Então ele vai falar diretamente com a pessoa que ajudou ele nessa implantação. Outra pergunta que eu queria te fazer. Você tinha até falado da questão aí da infraestrutura, a gente falando de infra do Brasil, questão de conectividade. Porque a gente sabe que 90% das vezes o curral ele é afastado da sede, né? Sim. Porque ninguém quer uma barulheira de curral do lado da casa da sede da fazenda. E 99% das vezes esse curral também ele não tem internet. Sim. Ele tá num lugar descampadão, né, no meio de um pasto, num piquete, e não tem conectividade. E o sistema ele roda também sem internet? Sim, ele roda offline, ele vai coletar todas as informações offline, até lá no meio do pasto, não precisa ser necessariamente no curral. Nasceu um bezerro, o vaqueiro viu, vai lançar lá que nasceu aquele bezerro. Ele vai fazer os lançamentos a gente chama de JetBov de campo, né? Que é para substituir justamente a caderneta. Então, ele vai fazer o lançamento nesse aplicativo e depois, lá quando ele voltar lá para casa, pegou um 4G, um 3G, já vai ser sincronizado automaticamente lá para o sistema do patrão, do pessoal do escritório, seja para quem for ficar responsável por isso. Então, ele não precisa de ter Wi-Fi nem no curral, na verdade nem na fazenda, né? Para poder funcionar o sistema. Mas tem um tempo assim que ele precisa voltar para sincronizar? Tipo, sei lá, se enche o banco de dados? Não. Pode ficar um mês lá
vacinando gado lá, o cara tem 80 mil cabeças lá, fica um mês vacinando gado. Nossa, vacinar 80 mil em um mês tem que ser artista. Tá, mas aí ele trabalhou lá e aí ele volta, conecta e sobe pra, exatamente. Pra nuvem. Só sincroniza e pronto. É muito mais fácil, tanto para a gente coletar esses dados, para o pecuarista ter esses dados, porque a gente não tem o objetivo de só vender. Eu preciso que o meu sistema tenha informações. Então, para isso, como que vai ter que ser? O cara vai ter que trabalhar com ele do jeito que ele tiver. Você já pensou se ele está lá? Vamos falar aqui da internet, rádio, né? Dessas antenas que tem. Bate um vento, alguma coisa assim, ele fica sem. Aí vai parar o manejo? Né? Não vai. Ele já não funciona. Então, que legal, hein, Tamara? Muito massa. E hoje, assim, qual que é o tamanho desse mercado? Você sabe, assim, em termos de bilhões? Porque eu falo assim, eu conheço um pouco de sistemas de gado, de gestão de gado. Parece que tem tão pouco, né? Parece que não é um mercado muito receptível. Não sei, não consigo te explicar, assim. Porque não tem tanta empresa, né? O que você acha? Não, eu acho que hoje tem bastante empresa que tem focado nisso, tem tentado trazer esse tipo de tecnologia, mas o que acontece é que não dá para, como diz, abraçar o mundo com as pernas, né? Então, elas têm que focar em coisas específicas. A gente demorou muito tempo para a JetBov chegar a conseguir ter financeiro, dados zootécnicos, tudo isso em uma plataforma só. E mesmo assim, a gente continua em desenvolvimento. Toda semana os meninos lançam alguma coisa, chama todo mundo, mostra o que eles conseguiram lançar. Então, a gente ainda está nisso. Então, não acaba nunca. Não acaba. E sempre tem um pecuarista ligando e falando o que mais que a gente precisa colocar lá, porque sempre dá para melhorar. E a taxa de cancelamento é alta? Assim, muita gente desiste, não, isso aqui não é para mim não dei conta de utilizar. Tem muito isso? Hoje a gente não tem mais um churn, né, que fala. Churn? A gente não tem mais. É o LTV, né? Lifetime Value. A gente não tem, assim, um índice alto. Na verdade, a gente chegou a ter churn negativo, que o pessoal estava voltando para a JetBov. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante. Então, pessoas que contrataram lá em 2018, e aí acabou desistindo, era uma coisa muito nova, né? Só usava mesmo quem tinha muita vontade. E hoje eles têm voltado, fazendas muito grandes. Então, têm voltado porque entende que o processo de sucesso do cliente faz muita diferença. Então, a gente tem muitas empresas. A pergunta e o que eu vi muito, também na época que eu tive atuante nesse mercado aí, é que tem muita gente que nunca pôs o pé numa fazenda que faz um sistema desse. Exatamente. Aí você pensa, velho, você nunca saiu na fazenda, você não sabe nem o que é um boi, uma vaca. Não tem como seu sistema dar certo, velho. Sabe que foi na minha entrevista lá com o Xisto, né, que é o dono da empresa, é a 5ª entrevista que a gente faz. E ele me perguntou, o que você tem vontade de saber de mim? Você tem alguma pergunta para mim? Eu falei, tenho. Queria entender por que é que você resolveu criar uma plataforma dessa. De onde que veio o JetBov? Aí ele me explicou que a família da esposa dele tem fazenda, a esposa dele também, acho que veterinária. E aí ele viu ali um nicho de mercado e foi dali que ele começou as primeiras inspirações e começou a mexer. Entendi. Então, foi o meu primeiro questionamento. Por quê, né? Porque se é uma pessoa do desenvolvimento... Ele é programador. Ele acho que ele é administrador e ele trabalha com desenvolvimento. Eu acho, tá? Tem até que pesquisar. Não, vamos fazer o seguinte, chama ele para vir no podcast aqui pra gente poder conversar com ele. Eu chamo. Pra ele explicar, porque eu também quero entender por que ele escolheu esse nome JetBov, porque eu achei muito criativo, né? Jet vem de jato, né, em inglês, e Bov de bovino. Então, JetBov, ficou muito massa. Você sabe de onde ele tirou esse nome? Não sei te falar de onde ele tirou, vou perguntar na sexta-feira pra ele. Pergunta lá, ficou muito criativo esse nome. Tamara, e se você não fosse do agro, se não fosse veterinária, você já pensou o que você faria da vida? Eu não sei, de verdade. Não sei te responder o que eu seria. Na verdade, sei sim. Olha eu. Eu faria medicina. Sério? Até que antes da JetBov, eu ainda pensei. Falei, gente, eu acho que eu vou voltar para a faculdade e vou fazer medicina. Mas aí as coisas foram mudando, né? Mas não desisto ainda.
Acho que ainda dá certo. Mas tem muita coisa que é parecida aí, né? É. Dentro da veterinária aí. Fica fácil, Só né? muda o paciente. É tudo bicho do mesmo jeito, né? Ser humano, animal. Oh, mas que legal a sua história, Tamara. Gostei bastante, viu? Queria agradecer pelo seu tempo que você veio aqui num bruto dia de semana para poder vir conversar com a gente, passar essa tarde. Eu sei que sua vida é muito corrida, que você, além de pecuarista, né, ainda tem a empresa que você ajuda aí na sua função. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Pode seguir lá o @tamaramu. No site da JetBov também tem algumas informações a respeito. No Instagram da JetBov, que é o @JetBov, também tem. E se precisar de qualquer coisa, lá no Instagram tem o link para me chamar no WhatsApp. Então, pecuarista, veterinário, zootecnista, quem tiver interesse de se tornar parceiro do JetBov, a gente está à disposição para poder trazer mais uma ajuda para quem está no campo, não só para o pecuarista, mas também para o veterinário, para ajudar também no custeio, né? Porque não basta só ele levar o nosso nome, a gente também tem que bonificá-lo de alguma forma. Opa! Então, o meu principal objetivo de trazer as parcerias é trazer também para os parceiros uma segunda fonte para render o trabalho dele, né? Que não é fácil. Perfeito. Obrigado, Tamara. Eu que agradeço. Mais uma vez. E vamos que vamos. Você assistiu a entrevista até aqui, agora. Você já inscreveu no canal, né? Paga nós aí, meu filho. Inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, esparrama. O que você quer perguntar pra Tamara? Manda aqui embaixo aqui que eu mando sua pergunta pra ela. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.